Então, o que é que normalmente eu trago junto com os estudantes nesse processo, tá? Eu não sei por onde eu quero começar, eu só sei que o tema vai ser, por exemplo, inclusão de estudante cego. Eu tenho um estudante cego, eu quero incluir esse estudante. Eu quero entender como é que eu faço uma pesquisa sobre estudantes cegos, mas é uma pesquisa bibliográfica. E eu quero compreender como é que, sei lá, as tecnologias têm contribuído. Mas eu não sei ainda estruturar a pergunta de pesquisa. Estou no mestrado, entrei há pouco tempo, mal fiz os meus papers, e agora eu vou começar o meu TCF. Então, como é que eu vou fazer? Eu já primeiro começo por aqui, olha, definir Deixa eu aumentar um pouquinho minha tela, porque de repente fica melhor para todo mundo. Definir uma pergunta de pesquisa que tenha como base investigar o uso de tecnologias digitais para a inclusão de estudantes cegos, porém deve ser uma pesquisa bibliográfica. Então, imagina que eu só sei isso. Não sei mais nada, não sei o que é que eu quero, mas eu quero uma pergunta de pesquisa. Depois vocês vão entender por que que a pergunta aqui nesse caso ela é muito importante. Então, olha só. O ChatGPT me deu uma pergunta geral, né? Então, quais são as potencialidades e limitações das tecnologias digitais na promoção da inclusão de estudantes cegos no contexto educacional, de acordo com a literatura acadêmica? É muito comum a gente encontrar algo assim dos nossos estudantes, mas eles não delimitam tempo, eles não dizem qual que é a plataforma que vão utilizar. Às vezes na pergunta não dá para caber a plataforma, mas cabe a periodicidade. Então eu posso pedir aqui, olha, ajusta ou ajustar a pergunta de pesquisa, incluindo a temporalidade dos últimos 5 anos e tendo como base os periódicos ou o Google Scholar, né? Os artigos disponíveis no Google Scholar. Então, vou pedir já para ele fazer aqui um refinamento da minha pergunta. E aqui ele já mudou a pergunta toda, né? Quais são as potencialidades e limitações de tecnologias digitais na promoção da inclusão de estudantes cegos no contexto educacional, com base nos artigos publicados nos últimos 5 anos disponíveis no Google Acadêmico? Eu tenho a minha pergunta de pesquisa. Pronto, a pergunta está feita. Mas eu não entendo do assunto. Eu quero aprofundar o assunto, eu quero compreender mais, mas eu não quero um assunto que o ChatGPT vai trazer para mim. Porque o ChatGPT trabalha com tecnologia generativa. Ele vai criar o texto. Eu não quero que ele crie o texto. Eu quero que ele me diga o que é que realmente existe. Então, eu vou copiar a pergunta e vamos para a nossa segunda ferramenta, que é o Elicit. O Elicit, eu coloquei aí o link para vocês, para quem não conhece, o Elicit trabalha exclusivamente com pesquisa científica, exclusivamente com texto científico. Ele não gera texto, ele encontra textos. E ele já sugere para a gente 8 textos iniciais, que são os textos que vão dar base a eu começar o meu estudo. E aqui eu começo com aquela pergunta. Então, por isso que é muito importante eu já ter a pergunta de pesquisa bem definida. Vou lançar a pergunta aqui e a gente vai ver o que é que ele vai Hã? fazer. Tem um áudio Já tá aberto. querendo, tem não, amiga. Aqui é tudo acadêmico. É, não, amiga, aqui tudo é científico. Pronto, já desativei o áudio. Então, aqui ele está processando, mas olha só o que é que ele faz. Tudo bem, ele trouxe em inglês. O meu aluno, de repente, não sabe inglês, e não tem problema. Ele copia essa síntese, traduz lá no Translate ou em qualquer outro tradutor. Mas, a princípio, ele já me dá uma pequena resposta, um Ou traduz parágrafo. no próprio GPT, né, Hernandes, que também ajuda. O próprio GPT também traduz, Sim, né, sim, para o sim, para tradução, idioma sim, e sim, com sim, bastante sim. precisão. Pois é, até porque o ChatGPT ele traz contexto, né? Então, como ele traz contexto, a tradução dele é melhor do que o Google Tradutor, tá? O Hernandes, Então, aumenta, aqui, aumenta de novo um pouquinho, por favor. esse é o máximo que eu consigo. Se eu aumentar mais, não dá para mostrar o que eu preciso. Tá bom, tá bom. Pronto. Melhorou. Então, olha só, aqui ele traz um resumo. Só que ele traz um resumo já citado. Ele diz aqui as fontes desse resumo. Mas para mim e para o meu estudante, esse aqui não é o ponto-chave. O ponto-chave é que ele já me sugere aqui abaixo os textos iniciais da leitura. Então, eu posso clicar aqui
em obter o texto, eu posso clicar aqui no DOI do texto, tá? E quando eu clico, ele vai me abrir o texto. Se o texto estiver livre, ele já baixa para mim, já baixou o PDF, eu estou com o PDF baixado, e daqui a pouco a gente vai usar esse PDF. Mas eu posso, de repente, encontrar um texto que eu não tenho o PDF dele, eu só tenho o DOI. E eu posso, pelo DOI, também encontrar o texto. Mas tem aqui, ó, 8 textos, tá? Todos os 8 estão aqui. Se eu quiser ler todos os 8, eu posso clicar aqui diretamente no título e ele já me abre o resumo desse texto. E ele diz acima se tem o PDF ou não, se eu posso ir para a fonte da própria página do texto, do link do texto, ou se eu quero o DOI, tá? Então, nesse momento aqui, eu já consigo ter, e é o que Lana já pede para a gente começar a ver esses textos, para nós lermos para a nossa próxima discussão, tá? Então, nós temos aqui 8 textos, eu vou colocar daqui a pouquinho ele para vocês aqui. Mas nós temos os 8 textos. Apesar dele ter escrito o resumo em inglês, os textos estão em português. E é isso que é importante para o nosso estudante, porque independente do idioma que ele escrever ou do idioma que for a resposta, ele tem a opção de encontrar os textos em português, tá? Então, aqui eu já tenho a minha primeira triagem. Eu consigo entender sobre o tema, eu consigo entender quais são os artigos mais citados ou mais recentes sobre aquele tema, e eu posso começar aprofundando a minha leitura, tá? Imaginando que o nosso estudante vai fazer a leitura de cada texto desse, tá? Então, tem um texto aqui que eu posso usar como base da minha escrita, tá? 4 textos iniciais. Ok, mas só 8 textos, de repente, para mim é muito superficial. Eu queria alguma coisa maior. Eu queria entender quais são os principais autores daquela área. Ou eu queria entender como é que esse texto se propaga. Quase como se fosse uma revisão sistemática, mas ainda muito flutuante, tá? Eu não aprofundei. O que é que eu faço? Eu copio o título do texto, eu vou copiar aqui o título por acaso, e vou na minha terceira ferramenta, que é o Research Rabbit. Aqui no Research Rabbit, para eu poder pesquisar qualquer coisa, eu preciso inicialmente criar uma coleção. Eu clico aqui e dou um nome para ela. Eu já tenho algumas coleções criadas. Então, eu vou usar uma dessas coleções para mostrar como é que funciona. Eu venho para cá, adiciono o título do texto que eu copiei e pesquiso. Ele vai procurar todos os textos que têm algo a ver com esse título, inclusive o próprio texto. Então, ele traz primeiro o texto que ele encontrou, mas ele já traz outros, olha, vários outros, sobre a mesma temática. Eu posso ir adicionando um a um. Eu vou adicionar 3, só para a gente ver aqui o que é que acontece, tá? Adicionei o primeiro, adicionei o segundo, adicionei o terceiro. Então, já adicionei 3 textos dentro do Research Rabbit para a minha pesquisa. O que é que eu vou fazer agora com esses textos? Tá aqui, ó, o primeiro texto. Quando eu clico nele, ele diz que não tem o PDF disponível, ele me apresenta o resumo, é um texto de 2003. Só que ele diz que esse mesmo texto, ele tem 2 autores e há sugestões de outros 2 autores. Quando eu clico, ele começa a fazer o mapeamento, só que é um texto muito recente, é um texto que não tem tanta propagação ainda. Bora ver outro texto. Eu venho para cá, olha, esse texto, ele já me tem 16 similares. Então eu já consigo, além desse, encontrar mais 16 que falam sobre a mesma temática. E ele começa a me apresentar aqui quais são os autores mais citados nesse texto. Os que estão em verde são os com mais frequência, os que estão em azul escuro, média frequência, o azul claro com um pouco menos frequência. Então ele começa a ir mapeando. Eu quero entender então o que é que diz Yong Yi sobre esse assunto. Eu venho para cá, eu tenho o texto do Yong Yi, já tem aqui o resumo, e ele vai também mapeando. Eu quero entender agora Freeze. E ele vai dizendo aqui os outros. Então, eu posso ir navegando autor a autor. Desse aqui, por exemplo, eu tenho 16 trabalhos similares, tem uma citação e tem 6 desse mesmo autor. Então, vejam que ele vai criando um encadeamento, tá? E essa plataforma, ela pesquisa tudo que há no mundo que é público. O que é privado não entra, mas o que é público está aqui. E me permite navegar em qualquer idioma. Então, se o texto está em russo e é público, eu consigo ter acesso. Se o texto está em chinês e é público, e eu consigo ter acesso. E ele sai mapeando tudo o que acontece por aqui. Eu vou pegar o outro texto que eu tinha feito a seleção, e aqui pode observar que não tem trabalho similar, tá vendo? E ele apenas diz que tem 3 autores nesse texto. E eles são meio desconhecidos. Mas eu vou pegar aqui um outro texto, para a gente já ver uma diferença grande. E aqui, olha o que acontece. Eu tenho 1.943 textos similares. Então, o nosso estudante, ele pode, dentro desse sistema,
Ele vai escolhendo, olha, eu vou analisar tudo que fala só sobre Múzio. Eu venho aqui em Múzio, tem 79 trabalhos similares, tem 4 citações, 4 textos desse autor, e eu tenho aqui todas as citações sobre ele. Então, a gente pode assim, olha, tu vais entrar, vai escolher um autor e vai trabalhar tudo que fala sobre aquele autor. Inclusive, esse texto tem o PDF disponível, ele fica verdinho. Então, vejam, o que é que eu fiz? Eu criei a pergunta de pesquisa no ChatGPT, eu levei a pergunta por Elicit e para entender o assunto. Nesse entendimento do assunto, ele me sugeriu 8 textos. Eu gostei, mas eu achei que era pouco. Então, eu peguei um título daquele qualquer dos textos e fui pesquisar mais textos similares. E fui para o Research Rabbit fazer isso. E ele sai mapeando tudo que existe no mundo sobre aquela literatura. Pode falar, professora Patrícia. Boa noite, pessoal. Eu ia colocar no chat, mas o chat para mim não está disponível. Eu uso o Research Rabbit já há algum tempo, e o que eu acho interessante dele, eu uso não com pergunta de pesquisa ou trazendo o título dos textos, mas eu uso com palavras-chave, com os descritores. Então, eu já coloco os descritores na coleção e ele já me dá os autores, né? E o que eu acho interessante para os alunos, só fazer um relato aqui, é que pelo mapeamento, essas bolinhas que ele dá, o aluno consegue visualizar quem é o principal autor, a principal referência daquele tema. Porque eles começam a pegar um monte de citações e eles não vão nos autores referência. E eu acho que o Research Rabbit, ele dá isso muito visualmente e fica fácil dele entender pela bolinha maior, esse aqui e esse são os autores principais. E os outros foram estendendo a pesquisa também. Então, a gente acaba tirando também algumas coisas que são muito miúdas, muito pequenas, que não vai ter tanta relevância para a nossa pesquisa, né? Então, eu queria só trazer esse comentário, porque eu acho que é interessante para os alunos perceberem isso, e não colocar que qualquer autor que cita aquele tema é um autor importante, né, para a pesquisa. Então, mas eu uso mais com descritores, mas vou fazer o teste com perguntas de pesquisa, viu, Hernani? Olha, a gente pode pesquisar com os descritores, a gente pode pesquisar pelo nome do autor. Então, imagina que tem um autor que é clássico, Hofstede. Hofstede trabalha com cultura nacional. Então, de repente, eu quero saber tudo que se fala sobre Hofstede. Eu posso ir lá e pesquisar diretamente com o nome do autor. Eu posso pesquisar por nome de revista. Eu posso pesquisar por DOI. Eu posso pesquisar pelo título do texto. Então, assim, é como você coloca, professora Patrícia, há uma variedade imensa de possibilidades e a gente pode deixar o aluno explorar todas, ou a gente pode também direcionar. Olha, eu sugiro que você caminhe, por exemplo, com as palavras-chave, e você vai ali pesquisando tudo aquilo que você quer por meio das palavras-chave. De repente, não. De repente, eu digo, olha, esse texto aqui, ele é basilar nessa teoria, tu tens que trabalhar com esse texto, mas você tem que trazer referências que trabalham com esse texto. E aí eu acho que vai expandindo, é muito, muito interessante. Obrigado, professora Lana, pode falar. Só complementando, né, o que a Patrícia colocou, uma outra coisa super importante também é nós definirmos as linhas que cada autor trabalha. Eu acho que recentemente nós tivemos aí algumas discussões no próprio chat, ou temáticas, né? Eu estava esses dias trocando com o Hernandes. O Hernandes trabalha muito com a questão do engajamento estudantil, engajamento institucional, e eu estou desenvolvendo uma pesquisa num outro espaço sobre isso. E a pessoa que está me acompanhando nessa pesquisa, ela não fala sobre o engajamento no sentido de motivar, ela fala engajamento no sentido de mobilizar. E quando eu fui buscar as leituras sobre mobilização do estudante, eu entendo que a motivação tem uma linha teórica que defende por um viés, e a mobilização, a motivação nem aparece em quem defende mobilização do estudante. Então, tem assim, as linhas também, elas são fáceis, não são fáceis, mas elas auxiliam com essa ferramenta a escolha dos autores que mais se aproximam para que a gente possa seguir a linha, uma linha, porque eles se confundem, né? A partir do momento que a gente mistura Piaget com Vygotsky, com Papert, fica uma salada mista, e um é construtivista, o outro tem outra linha, e aí não tem um viés.
Então, isso também é bem legal para a gente conseguir definir. E eu acho que a gente quiser também fazer o exercício com o estudante, por exemplo, olha só, você vai pesquisar um tema, mas eu quero que você pesquise a partir desse tema, quantos textos tem publicados a partir dessa ferramenta, quantos autores apresentam direto ou indiretamente relacionado, quantos textos similares tem, e ele termina tendo um olhar mais quantitativo, mas de uma pesquisa bibliográfica, a partir da própria ferramenta, né? E aí a gente pode trabalhar de diversas formas, tá? Eu, inclusive, cheguei a encontrar um professor da minha época de mestrado citado em um trabalho desse, usando o Research Rabbit, que eu nunca tinha visto aquele professor e por acaso encontrei, né? Então, a gente encontra muita coisa legal, tá? Bora lá. Então, eu encontrei aqui muita coisa, encontrei o texto, gostei do texto, mas eu tenho que ler mais 15 textos. E, de repente, eu não estou com tempo para ler os 15 textos. E eu preciso ter uma síntese, um entendimento de cada texto para poder dar seguimento à minha escrita. Então, qual que é a outra ferramenta que eu utilizo? É o SciSpace. No SciSpace, ele tem várias possibilidades, mas eu opto sempre pelo chat com o PDF. Então, eu clico no chat com o PDF, faço o upload do documento, aquele documento que eu já tinha baixado logo lá no início, quando nós estávamos no Elicit, eu trago ele para cá, ele vai fazer o carregamento desse documento e eu posso conversar com o documento. Aqui eu acho que eu esgotei minha área gratuita, mas eu tenho ele já aqui, tá? Então, bora lá. Aqui está o texto. Eu quero entender o que é que tem nesse texto, mas eu não estou com muito tempo. Então, eu posso perguntar, olha, quais foram as contribuições da pesquisa? E eu estou pedindo diretamente para ele encontrar isso no texto. Então, eu vou direto nas contribuições. Aí, imagina que as contribuições foram importantes. Está aqui, olha, identificação de desafios, revisão de metodologia, chamada formação de educadores, reflexão política, avanços tecnológicos, perspectiva holística da inclusão. Ok, gostei. Mas então agora eu quero saber como é que esse trabalho foi desenvolvido. Então, eu posso perguntar qual foi a metodologia de pesquisa utilizada no trabalho. E aí ele vai tentar localizar pelo texto se há uma descrição clara da metodologia. A gente sabe que tem muitos trabalhos que não têm a descrição clara e, infelizmente, são publicados, né? Pode acontecer. Mas ele está pesquisando e eu posso ir conversando. Na versão gratuita, olha só, ele diz que há uma revisão da literatura, tem focos em tópicos diversos. Foi uma pesquisa feita eletrônica, então não há material físico, né? Foi totalmente eletrônica. A ênfase foi dada em recursos práticos e diz aqui que foi feita uma análise por meio de uma reflexão crítica, né? A gente sabe que muitas vezes o aluno da gente utiliza que fez uma reflexão crítica e nem reflexão fez, quanto mais crítica. Mas o trabalho foi publicado e aqui diz que essa foi a revisão. Olha só. Então, imagina que de repente, para o meu escopo de pesquisa, esse texto cabe. Ele atende aos meus critérios de inclusão. Fala de repente traz contribuições que são importantes para o que eu estou pesquisando e a metodologia está coerente com aquilo que eu queria estudar. Então, o estudante ele pode fazer esse exercício de a cada texto que ele precisa ler, ele antes de gastar o tempo com a leitura, ele primeiro saber se o texto vale a pena ser lido. Tem texto que infelizmente a gente lê, gasta 20 páginas de leitura e no final da história aquele texto não diz muita coisa. E aqui, com a ferramenta, né, com o SciSpace, a gente consegue fazer essa análise, tá? Eu usei o SciSpace na pesquisa bibliográfica que eu fiz, com 193 artigos, e ele leu para mim os 193 artigos. Qual que é a situação? Ele gratuitamente, ele só lê 10 textos a cada 4 horas. Então eu lia 10 textos agora, daqui a 4, 5 horas eu voltava, eu lia mais 10 textos, e fui fazendo isso durante uma semana. Então, durante uma semana, eu consegui fazer ele ler os 190 e poucos textos para poder gerar para mim a pesquisa. E funcionou bem, tá? Então, eu acho que a gente também consegue fazer esse exercício com o estudante. Olha, não é que você vai deixar de ler o texto, você vai primeiro saber se o texto é interessante. Se o texto é interessante e vale a pena gastar o tempo com ele, pronto, você agora pode sim ler o texto. Aí imagina que eu estou fazendo uma pesquisa bibliográfica que eu baixei 50 documentos. Mas eu não sei se tem que ler os 50, eu não sei se os 50 valem a pena a leitura. Então eu posso passar de 1 a 1 os 50 pelo SciSpace e depois dessa análise, olha, dos 50, 10 restaram para a leitura. Óbvio, descrevendo os critérios de inclusão e exclusão, tendo ali os limites do porquê restaram 10, né? E não menos ou mais que isso. Mas o SciSpace é esse ambiente.
E por fim, né, então, comecei com o ChatGPT, entendi ali qual que era a minha pergunta de pesquisa, fui no Elicit, compreendi um pouco do assunto, tive os textos iniciais, fui para o Research Rabbit, expandi a minha busca, busquei outros artigos, agora comecei a interpretar, a fazer a leitura desses artigos a partir do SciSpace. Li. Só que agora eu queria um olhar mais fora do contexto científico e um olhar mais voltado para a área prática. Então, como é que realmente acontece na escola a inclusão? Como é que realmente acontece e eu poderia fazer qualquer tipo de reflexão sobre isso? E para aí a gente vai para o Perplexity, que a maioria já conhece, e eu posso aqui no Perplexity trazer aquela minha mesma pergunta, tá? Eu acho que ela está aqui. Não, não está salva. Deixa eu salvar aqui minha pergunta. Eu venho aqui para o Perplexity e faço aquela mesma pergunta, por quê? O Perplexity, diferente do Elicit, ele não traz informações só científicas. Ele traz informações que há espalhada pelo mundo. Como eu digo que é no Google Acadêmico, ele vai ter uma tendência a buscar mais no Google Acadêmico, mas ele traz outras fontes, inclusive, às vezes, blogs, sites e outras coisas. Só que aqui ele traz um olhar mais genérico do assunto, sugerindo outras informações para ampliar. Então, imagina que o meu estudante já entendeu cientificamente como que é o assunto, ele agora precisa entender como é que isso realmente acontece na prática, e ele pode aqui ampliar a leitura dele por meio do Perplexity. Depois que ele fez tudo isso, né, cabe agora fazer a organização desses dados, começar a escrever o trabalho e depois partir para a análise. E eu não vou entrar agora em análise, em nenhum tipo de análise, mas eu vou dar um exemplo como poderia ser usada essa análise, tá? A gente consegue fazer uma análise, por exemplo, de conteúdo, usando o próprio ChatGPT. Eu posso subir o texto para lá e pedir para ele fazer uma análise de conteúdo, e ele faz análise de conteúdo. Eu posso pedir para ele gerar as categorias de análise e, de repente, já me dá a frequência relativa e absoluta dentro daquele contexto das categorias. E ele faz. Ele lê todo o texto, ele categoriza, ele cria as categorias, ele monta uma tabela, e nessa tabela ele já diz quantas vezes determinado termo apareceu. Depois disso, eu posso ainda fazer uma análise semântica, e ele cria o diagrama de rede de análise semântica a partir daquilo que ele interpretou da análise de conteúdo. E, por fim, eu ainda posso pedir, dependendo do tipo de texto, não é o caso de uma pesquisa bibliográfica, tá? Imagina que já seria outra pesquisa. De repente, eu estou fazendo uma pesquisa de opinião, de percepção, de entendimento. Eu poderia ainda fazer uma análise de sentimentos e entender como é que andam os sentimentos daquelas pessoas que responderam à pesquisa. Tudo isso via ChatGPT. E com prompts muito simples, tá? Então, inicialmente, para a gente poder começar aqui nossa discussão, eu queria apresentar essas ferramentas, e agora eu abro aqui para a gente, quem quiser discutir, tirar dúvidas, trazer outros exemplos.